E Jesus está feliz com você? Amém. Maravilha. Eu estou muito feliz, queridos. Estou muito feliz. Estou em casa, né? Estou na minha terra, com a minha família. Estou muito feliz. Hoje começamos aqui esta semana na presença do Senhor. Hoje pela manhã tivemos a honra, né, de receber uma palavra do céu ministrada pelo nosso pastor Juliano, pastor da nossa igreja em Luxemburgo, né? Aqui também está a pastora Gláucia também. Estão todos aqui os seus familiares aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. E nesta noite nós também temos a honra de receber uma palavra de Deus para as nossas vidas através do irmão do pastor Juliano, pastor Leonardo Ferreira, de São Paulo, querido. Veio animado para trazer uma palavra para nós hoje. Amém? Você recebe? Vamos receber então o servo do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas aí pela vida dele? Isso, ele está chegando aqui, ele vai se apresentar, ele vai saber dizer melhor do que eu. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Amém. Podem vos assentar por alguns instantes. Quero dizer que é uma alegria muito grande, um privilégio que o Senhor me concede hoje, estar conhecendo mais um pedacinho desse povo que vai morar no céu um dia. Amém? Glórias a Deus por isso. Antes de nós entrarmos na ministração, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Leonardo, congrego ali em Guarulhos, na igreja Nasci para Deus. Faz mais ou menos uns 12, 13 anos que eu congrego ali. Queria pedir que a mídia colocasse uma foto, por favor, que eu mandei. Não sei se conseguiram colocar. Amém. Está um pouco distorcida, mas essa é a minha família. Essa aqui é minha esposa Dini. Ela também serve, assim como eu, serve como pastora ali em São Paulo, na nossa igreja Nasci para Deus. Somos casados há 23 anos, completos esse ano. Amém? Essa aqui no canto, com esse sorriso maravilhoso, essa princesa, é a Carol, minha filha, 11 anos. E eu fiz um voto ao Senhor, mas ela não concordou muito, o pastor Jairo. Eu prometi que o primeiro namorado eu iria sacrificar a Deus, mas ela não concordou, ela não quis. E eu estou orando para Deus me dar outra estratégia. Talvez que Jesus volte antes, mas eu glorifico ao Senhor pela vida da minha família. Amém? É uma princesa do Senhor. Já leu a Bíblia toda o ano passado. Esse ano já começou de novo. Gosta muito de teatro, de dança. Ela gosta de estar sempre envolvida nas coisas da igreja. Ela nasceu praticamente dentro da igreja. Minha esposa e eu cuidamos também de dos departamentos da nossa igreja. Nós cuidamos da companhia de artes ali. E nós fazemos cantatas de Páscoa e de Natal todos os anos. Isso já fazem 8 anos. E ela participa de quase todas. Quando era bebê já fez até Jesus. E ela sempre se envolve, e nós entendemos que este é o melhor caminho para criar os nossos filhos. A Bíblia diz assim, que ensina o teu filho aonde? No caminho em que ele deve andar. Tem pessoas que dizem, não, ensina o teu filho o caminho. Não é o caminho. É ensina o teu filho no caminho, porque é caminhando junto contigo no caminho que ele vai aprender qual é o verdadeiro caminho que ele precisa seguir. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos pais se preocupam em dizer o que os filhos têm que fazer, mas fazem o contrário daquilo que fazem. E nós temos que nos lembrar sempre, porque somos nós que somos pais, que os nossos filhos vão pisar sempre aonde nós pisarmos. As pisadas que você deixar, o legado que você deixar, é onde o teu filho vai pisar. Então cuidado por onde você anda, cuidado com aquilo que você fala, porque tudo aquilo que você faz servirá de exemplo para o seu filho. Amém? Sem mais demoras, eu quero compartilhar. Quero agradecer primeiramente pastor Jairo, pastora Keila, pastor Max, pastora Mari e os demais líderes e pastores dessa casa pela honra e pela confiança de receber aqui um mineiro, meio paulista,
né? Há 27 anos eu moro em São Paulo. E pela confiança de estar aqui trazendo a palavra, muito obrigado. Agradecer ao meu irmão Juliano. Eu vou entregar ele agora à noite, porque de manhã ele contou uma coisa, mas ele não contou, ele só contou a bênção. Ele não contou o preço da bênção. Ele contou que ele se converteu na minha casa, pregando para ele numa madrugada, e foi tremendo. E no outro dia ele pegou minhas roupas e foi para a igreja, com as minhas roupas sociais. E amém, glória a Deus por isso. Eu trabalhava de madrugada e no outro dia ele resolveu fazer uma surpresa e lavar a roupa que ele usou. E ele pega uma camisa preta que eu gostava muito, de manga comprida, uma gola diferente, um modelo diferente. E ele então, eu acho que ele quis fazer que nem Jesus faz com os nossos pecados. Quis deixar eles brancos, deixar nossa alma branca. Ele tacou a alvejante cândida naquela camisa preta que eu gostava tanto. E quando eu cheguei, eu não sabia se ela era do São Paulo, se ela era do Corinthians. Ela estava uma parte meia vermelha, uma parte branca, uma parte preta. E Jesus foi bênção. E até hoje a gente lembra e dá risada disso, porque foi um tempo muito gostoso. Foi uma alegria muito grande. Hoje, estar aqui de manhã, vendo ele ministrando a palavra para mim, foi um presente. Me senti renovado, me senti recompensado pelo Senhor. Amém? Sem mais demoras, quero te convidar nesta noite a abrir a palavra de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Quero dizer que eu não trago nada de novo de mim mesmo, mas Deus nesta noite tem uma revelação, tem algo a realizar através dessa palavra. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles lhe disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Vou repetir. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram. Quero que você me empreste a sua atenção por alguns minutos nessa noite. Que o que eu quero trazer aqui é algo que pode transformar a sua vida por completo. Pode te fazer entender de vez qual é o propósito que Deus tem na tua vida. Pode te recolocar na rota do propósito que Deus tem para você, caso você tenha saído. Ou pode te dar a oportunidade de você vivenciar uma vida nova, uma rota nova, caso a rota que você tem escolhido não seja aquela que tem te trazido uma vida de alegria, uma vida de paz e uma vida de prosperidade na presença do Senhor. Quando eu digo vida de prosperidade, eu não estou falando de riqueza, porque nós sabemos que a prosperidade bíblica não tem a ver com dinheiro. Prosperidade, segundo a Bíblia, é ser suprido em tudo e não ter falta de nada. Então nesta noite eu quero que essa palavra, ela entre no seu coração, ela faça aquilo que lhe apraz e te transforme numa pessoa verdadeiramente próspera na presença do Senhor. Amém? O texto que nós lemos aqui nesta noite fala de uma pesca. Fala de discípulos, fala de pescadores, de homens que estão indo para uma pesca. E eu quero retomar rapidamente o início de tudo isso antes de nós chegarmos até essa parte da história. Nós vamos falar hoje sobre a vida de um homem chamado Pedro, que foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens. Certa feita, Jesus, quando começava o seu ministério, ele estava pregando em um certo lugar e a multidão o comprimia. E então ele chega perto de uma praia ali, tinha alguns barcos, e ele chega para Pedro e diz assim, Pedro, me empresta teu barco, para que eu possa falar a esta multidão. E aí Pedro empresta o barco, ele se afasta por alguns instantes com aquele barco, e então ele começa a pregar para aquelas pessoas que estavam ali. Após terminar aquela pregação, Jesus diz para Pedro assim, pega teu barco e volta para águas profundas e joga a rede novamente. E Pedro diz assim, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. A Bíblia diz que Pedro lança a rede novamente, e diz que eles foram enchidos de tantos peixes as suas redes, que eles precisaram chamar outro barco para ajudar, porque a quantidade era tão grande, que se não lhes ajudassem, eles estariam com o seu barco indo a pique.
Pedro, quando ele vê aquela cena, ele fala: meu Deus, quem é esse que os peixes obedecem? Quem é esse que tem esse poder, essa palavra de fazer um milagre como esse? E Pedro se maravilha, se encanta com aquela pescaria, mas Jesus lhe propõe algo muito maior, algo muito mais grandioso. Jesus diz para ele assim: Pedro, deixe tudo isso daí, que eu tenho uma proposta para ti. Venha após mim, que eu farei de você pescador de homens. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele não coxia entre dois pensamentos. Então rapidamente ele ouve aquela proposta, ele se lança do seu barco e ele começa a ir atrás de Jesus. Mas Pedro não era simplesmente uma pessoa fácil. Pedro era uma pessoa, como nós conhecemos, de um temperamento difícil, um temperamento explosivo. É aquele tipo de cara que às vezes você dava bom dia para ele e te perguntava: por que o dia está bom para você? Por que você está me dando bom dia se eu nem dormi direito? Ou eu nem dormi, eu não pesquei nada. Por que você está falando isso comigo? Por que o dia está bom? E você fala: calma, eu só queria te dar um bom dia. Pedro era muito explosivo, muito... Dizem que ele era sanguíneo, eu não sei, é uma mistura de temperamentos. Eu acho que ele tinha um pouquinho de cada um. Mas a verdade é que Pedro, ele sempre andava próximo de Jesus, e Jesus sempre fazia questão de trazer Pedro para perto de si. Quando nós vamos ver a história no Evangelho, nós vamos ver que Jesus dá a Pedro a possibilidade de participar de alguns eventos que os outros apóstolos não participavam, que os outros discípulos não participavam. Jesus, nós vamos ver lá em Marcos capítulo 5, versículo 37, quando ele vai ressuscitar a filha de Lázaro, ele permite que 3 discípulos o acompanhem, e Pedro era um deles. Pedro pôde testemunhar Jesus ressuscitando aquela menina. Em Lucas capítulo 9, versículo 28, Jesus vai orar e leva 3 discípulos novamente, e Pedro estava no meio. E Pedro pôde testemunhar uma transfiguração diante dos seus olhos. Jesus sempre trazia Pedro para perto de si. Jesus vai para o Getsemane orar, e quando ele está ali, aparecem ali 2 figuras muito importantes. E Pedro pôde testemunhar tudo aquilo que estava acontecendo, e Jesus sempre tinha esse cuidado de trazer Pedro para perto de si, porque ele queria que Pedro fosse verdadeiramente alguém que fosse relevante depois que Jesus partisse para o céu. Jesus sempre deu a Pedro a oportunidade de andar perto para ver tudo o que ele fazia, para que depois ele pudesse duplicar. Nós vemos um outro exemplo também, onde Pedro expressa a sua oscilação de emoções, a sua oscilação de sentimentos. A Bíblia vai dizer que uma certa feita, Jesus despede a multidão que o seguia e se retira para um lugar para orar. E diz para os seus discípulos: passa para o outro lado com o barco, que eu vou depois com vocês. A Bíblia diz que Jesus, no meio da madrugada, ele desperta da oração e ele vai caminhando sobre as águas de encontro aos seus discípulos. A Bíblia diz que uma tempestade muito forte estava açoitando aquele barco. Os discípulos estavam com medo de serem tragados. Pense bem, não eram discípulos comuns, eram pescadores, homens que estavam acostumados com o trato de um mar bravio. Mas naquela noite, algo a mais estava acontecendo. O mar estava mais agitado que de costume. E quando eles olham para frente, eis que vinha um ser andando. Eis que uma imagem é projetada diante dos olhos deles. Eles pensam no primeiro momento que aquela imagem era um fantasma. Mas quando eles fitam os olhos, eles reconhecem que era Jesus. Então, mais do que depressa, Pedro, cheio daquela emoção, assim como nós o conhecemos, cheio de ímpeto, ele diz: se és tu, Senhor, que eu vá até ti. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse: então vem. E quando ele vai pisar nas águas, ele sente ali aquela terra firme. E a Bíblia diz que ele vai começando a caminhar, e num dado momento ele afunda. Por quê? Lhe faltou fé? Porque este era Pedro, um homem que num determinado momento estava cheio de fé, estava cheio de vontade, mas no segundo seguinte, diante da dificuldade, parece que a fé dele havia se esvaído. Parece que a dificuldade lhe roubou a fé e a confiança que ele tinha em Jesus. Logo mais à frente nós vamos ver Jesus conversando com seus discípulos e perguntando para eles assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque muitos já estavam dizendo coisas a respeito de Jesus. Mas Jesus quis saber o que Pedro pensava a respeito dele. E Pedro disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus exalta a Pedro e diz que ele seria uma pedra importante, uma peça importante na construção da igreja, na edificação da igreja.
E Pedro mais à frente ele continua. E aí Jesus diz para eles, para os discípulos assim: olha, está chegando o momento em que eu vou morrer. E eu vou morrer em morte de cruz. Pedro havia acabado de dar um testemunho vivo pelo Espírito Santo de que aquele era o Cristo, que aquele era o ungido, o Messias, o enviado. E agora quando Jesus disse que ele iria morrer através de uma morte de cruz, a morte mais vergonhosa que existia naquela época, Pedro então se levanta e repreende Jesus, dizendo que ele não poderia permitir que aquilo acontecesse. E Jesus faz o quê? Jesus o repreende, dizendo para ele assim: olha Pedro, você não sabe o que você está falando. Eles organizam uma ceia, Pedro e João organizam uma ceia. E quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro vai dizer o quê? Os meus não, Senhor, que é isso? Quem sou eu para ser digno de ter os pés lavados pelo Senhor? E aí Jesus diz para ele assim: olha Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí vem mais uma vez, a gente vê a personalidade forte de Pedro. Então lava o corpo inteiro, não lava só o pé não. Me lava por completo, porque só o pé também eu não quero. Porque Pedro era assim. Uma hora ele era muito decidido e uma hora ele tremia na base. Uma hora ele tinha certeza do que ele queria, outra hora ele oscilava. Talvez você está ouvindo esta introdução desta mensagem e você está se vendo na vida de Pedro. Talvez você está se vendo nas atitudes de Pedro. Uma hora você está cheio de fé, você está cheio de certeza, cheio de convicção. Se o diabo aparecer na tua frente, tu passa por cima dele. Se tu cuspir, dá fogo no chão. Se cuspir no mato, nasce uma flor. Porque você está cheio de fé, cheio de convicção, cheio de vontade. E aí de repente algo acontece. Algo fora dos teus planos. Algo fora da tua imaginação, algo que você não esperava. E o que você faz? Abaixa a cabeça e volta para trás. Isso não é para mim. Não é essa a vida que Deus tem para mim. Eu me enganei. Não era isso que eu devia fazer. Porque nós somos muito parecidos com Pedro. Mesmo tendo tido muitas experiências com Jesus, em alguns momentos da nossa vida, a nossa fé, ela oscila. A nossa confiança, ela oscila. Porque em vários momentos, nós fazemos como Pedro, quando andava sobre o mar. Tiramos a confiança dele e colocamos na situação. Tiramos os olhos dele e começamos a olhar para as dificuldades. Deixamos de confiar no que ele pode fazer e confiamos nas habilidades que tem nas nossas mãos, nos dons que o homem pode desenvolver. Mas nessa noite Deus está abrindo os nossos olhos e dizendo para nós: não é o que você pode, mas é o que eu posso fazer na sua vida. Não é o que você pensa que você pode fazer. Não é o que a tua habilidade, o que o teu dom e o que o teu talento pode te proporcionar, mas é o que eu tenho na tua vida. É o que eu te chamei para ser, é o que eu te escolhi para fazer, é o propósito que eu tenho desenhado para ti antes mesmo de você ter nascido. Pedro era esse homem cheio de oscilações. Durante a ceia, Pedro vai dizer para Jesus que ele jamais o deixaria. E Jesus vai dizer para ele: Pedro, vigia. Satanás pediu para andar contigo. Jesus declara a Pedro que ele iria negar Jesus por 3 vezes. E Jesus sabia do que estava falando, porque ele conhece todas as coisas. Jesus sai com seus discípulos. Nós conhecemos a história, os soldados vêm juntamente com Judas, e Jesus é tirado à força. Pedro lança da sua espada, corta a orelha daquele servo do sumo sacerdote. Jesus cola-lhe a orelha novamente e diz: Pedro, se eu quisesse, Deus mandaria um exército de anjos para guerrear em meu favor. Quinta noite, Jesus é preso, é levado para ser julgado, e Pedro foge. Pedro estava ausente. Jesus fez questão que Pedro estivesse com ele em todos os momentos, mas quando a situação ficou difícil, Pedro se ausenta. Pedro não está mais presente. Sexta-feira, Jesus é levado até Herodes para ser julgado. Jesus é escarnecido por Herodes. Herodes devolve Jesus para Pilatos. E onde estava Pedro? Pedro não estava lá. Pilatos manda açoitar Jesus. Os soldados confeccionam uma coroa cheia de espinhos,
afundam na sua fronte até o ponto de sangrar, até o ponto de estourar veias e o sangue escorrer pelo seu rosto. Mas Pedro não estava lá. Jesus foi entregue para ser crucificado e Pedro também não estava lá. Jesus foi obrigado a carregar uma cruz pesada, difícil de suportar. Depois de tantos açoites, ainda teve que carregar a sua cruz. Precisou que alguém o ajudasse, mas não foi Pedro que o ajudou, foi Simão de Cirene, porque Pedro não estava lá. Jesus é pregado numa cruz, erguido em direção ao céu, no meio de dois ladrões que mereciam a condenação. Mas Pedro não estava lá. 6 horas de agonia numa cruz, até dar o último suspiro, entregar o Espírito a Deus e entregar o seu corpo à morte. Jesus morre. E Pedro não estava lá. Tiraram o corpo de Jesus daquela cruz, envolveram num lençol, o sepultaram. E Pedro ainda não estava lá. Passou-se todo o sábado e não se tem um relato da presença de Pedro. Um homem que havia sido escolhido por Jesus, acolhido por Jesus, que recebeu uma oportunidade de Jesus, que tinha propósitos em sua vida, mas por conta das adversidades não estava lá. Havia abandonado o seu mestre. E por que ele abandonou? Porque a palavra que Jesus havia dado a ele se cumpriu. Quando Pedro foi perguntado por 3 vezes se ele não era um daqueles que andavam com Jesus, se ele conhecia Jesus, se ele não era um daqueles que se pareciam com Jesus, por 3 vezes ele negou. Por 3 vezes ele negou estar junto com o seu mestre. E isso criou em Pedro um trauma, criou em Pedro uma tristeza profunda, porque aquele que tantas vezes o acolheu, que tantas vezes o repreendeu com amor, que o ensinou, ele agora o havia negado. Pedro então foge. Domingo de manhã, as mulheres vão ao sepulcro para poder ungir o corpo do mestre, preocupadas em quem poderia ajudá-las a remover a pedra. Com certeza não seria Pedro, porque ele estava junto com os outros discípulos, acuados, com medo do que poderia lhes acontecer. Quando aquelas mulheres chegam e veem a pedra removida, elas correm lá para ver o que tinha acontecido e não encontram o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que aparece um ser e diz para eles assim: olha, vá dizer aos discípulos e vá dizer a Pedro. Preste bem atenção, ele não diz vá dizer aos discípulos, ele disse vai dizer aos discípulos e a Pedro. Pedro não era discípulo? E por que fez questão de enfatizar Pedro e os discípulos? Porque Jesus sabia o quão apertado, o quão triste estava o coração de Pedro por o ter negado. Aquelas mulheres vão até lá, falam para os discípulos. Os discípulos se reúnem e vão para Galileia. 130 quilômetros a pé. Vão para Galileia porque o mestre espera vocês lá. Eu fico imaginando durante 130 quilômetros, aqueles discípulos andando. 7 discípulos caminharam até lá. Mas talvez o que mais estava em crise era Pedro. O que eu vou dizer para Jesus quando eu chegar lá? Ou o que Jesus vai dizer para mim quando eu chegar lá? O que será que eu vou ouvir do mestre quando eu chegar lá? Eu imagino a confusão, a loucura de sentimentos, o vendaval de emoções que estava dentro de Pedro ao saber que ele iria se encontrar com Jesus, a quem ele havia traído. Mas quando eles chegam na Galileia, Jesus não está lá. Eles olham para aquela situação e eles falam: não temos o que fazer aqui. O que nós vamos fazer? Então Pedro diz aquilo que nós falamos, que nós lemos aqui no começo. Eu vou conjecturar aqui. Eu imagino Pedro dizendo assim: bom, já que ele não está aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Eu vou voltar a pescar. E ele volta para o mar. Ele entra no seu barco e ele vai pescar. Se nós lermos e entendermos essa história,
Jesus os faz ir para o mesmo lugar aonde Jesus havia chamado Pedro. No mesmo lugar aonde Jesus havia o convidado para ser pescadores de homens, Jesus agora retorna com Pedro para aquele mesmo lugar. E a cena se repete. Pedro está em alto mar pescando. E a Bíblia diz que eles não pescaram nada. E de repente uma figura lá da praia pergunta-lhes para eles assim: ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? Tem alguma coisa aí para nós fazermos aqui? E eles disseram: não, nós não temos nada, não pegamos nada. Mas não haviam reconhecido que aquele era Jesus. E ele diz para aqueles pescadores: então vocês voltam, e dessa vez joga a rede do lado direito, e com certeza vocês vão pegar peixes. E quando aquela cena acontece novamente, a Bíblia diz que João tem os seus olhos abertos e diz para Pedro: porventura não é este o mestre? Quando Pedro fita os olhos, ele reconhece Jesus. E para variar, para não deixar de ser quem era, para não deixar de agir como era Pedro, a Bíblia diz que ele se lança ao mar e ele sai nadando, ele vai ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que quando ele chega na praia, já havia brasa, e sobre a brasa havia pão e peixe. Brasa, pão e peixe. Algumas versões dizem que havia um braseiro. Não importa, braseiro ou brasa, não é, no grego essa palavra quer dizer antraquia. E ela só ocorre 2 vezes no Novo Testamento. A primeira foi exatamente no lugar onde Pedro nega Jesus. Se você ler, vai dizer que lá vai dizer o texto que havia uma brasa, um braseiro, onde eles se esquentavam. E Pedro nega Jesus naquele lugar. Jesus reproduz agora o mesmo braseiro no mesmo lugar para remeter a Pedro e dar-lhe a oportunidade de reconhecer o seu erro e de se consertar com Jesus da mesma maneira que ele havia o negado. Jesus reproduz toda uma cena que marcou a vida de Pedro, traz aquele mesmo lugar aonde ele havia o chamado para ser pecadores de homens. Eles comeram, e a Bíblia não relata nenhum tipo de conversa. Eu imagino que essa deve ter sido a refeição mais difícil da vida de Pedro. Imagine você assentado diante de uma pessoa que sabe que você a negou, que sabe que de uma certa forma você a traiu. Ela está diante de você com uma refeição preparada para ti, não te lançou nada em rosto, não te cobrou nada, e está ali naquele momento te olhando com um olhar de mansidão, com um olhar de amor. Eu imagino que dentro da cabeça de Pedro devia estar o tic-teco brigando a 1000 por hora. O que será que esse Jesus vai fazer? O que será que ele vai falar? Ele vai me lançar em rosto as 3 vezes que eu o neguei. Ele vai lançar em meu rosto, ele vai me acusar de que eu deixei ele por conta de uma fraqueza, por conta de um medo. Mas Jesus não faz isso. Jesus vira para Pedro depois que eles acabam de comer. E Jesus faz uma pergunta que talvez Pedro jamais imaginaria. Eu quero que você redobre a sua atenção, que daqui a pouco nós vamos caminhar para o final. Mas se você não entender o que eu vou dizer para você agora, talvez você saia daqui sem entender o que Deus quer trazer para você. Jesus não lhe acusou das suas negações. Jesus não o acusou do seu erro. Jesus não o acusou do seu pecado. A pergunta que Jesus fez é: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz pela segunda vez: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele assim: apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes a mesma coisa? Para nós entendermos essas 3 perguntas, nós precisamos recorrer ao original. A palavra amor, ela tem 3 significados muito usados comumente: ágape, filéu
e eros. Eros é o amor que um homem tem por uma mulher. Filéu é o amor que nós temos de irmãos para irmão, um amor fraterno. E ágape é o amor do tipo de Deus, um amor incondicional que dá a sua vida pelo outro. Quando Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Esse tu me amas, na primeira pergunta ele está dizendo assim: tu me amas com um amor tipo ágape? E Pedro responde: não, Senhor, eu te amo com um amor filéu, com um amor fraterno. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas com um amor ágape, com um amor capaz de dar a sua vida por mim? E ele diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas com um amor filéu, um amor de irmão. E aí na terceira vez Jesus diz: Pedro, tu me amas, mas não com um amor ágape, com um amor filéu? Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Ou seja, Pedro está dizendo: tu sabes da minha limitação, tu sabes da minha dificuldade, tu sabes até onde eu posso ir. E Jesus diz assim: agora está tudo bem, apacenta as minhas ovelhas. Por que eu quero trazer esta mensagem nesta noite? Qual a aplicação que nós temos dessa mensagem nessa noite? E quando nós olhamos para a vida de Pedro, é possível nos ver através das circunstâncias vividas por eles. É possível que eu e você tenhamos tido atitudes muito semelhantes a que Pedro teve no decorrer da nossa vida. Talvez hoje você pode ter tido alguma atitude muito parecida com essa de Pedro. É possível que você seja muito mais parecido com Pedro do que você imagina, e talvez eu também. E assim como Pedro, por causa de um erro, achou que o propósito que Deus tinha na sua vida havia se esvaído, havia sido cancelado. Talvez pessoas aqui nessa noite, que entraram aqui, que têm sonhos e projetos estabelecidos por Deus, estão pensando que por conta das tuas falhas e dos teus erros, Deus não tem mais um propósito na tua vida. Deus não tem mais um propósito estabelecido para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não saiba, mas nós não pegamos Deus de surpresa. Nós não pegamos Deus de calça curta, como se diz em alguns lugares. Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente porque Ele possui todo o poder. E Ele é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia e Ele sabe da minha limitação e da sua limitação. Ele não te chamou porque você é perfeito. Ele não me escolheu porque eu sou perfeito. Mas Ele nos escolheu porque Ele nos amou primeiro e nos deu uma nova oportunidade de fazermos a nossa vida de uma maneira diferente. E não é o teu erro, não é o teu pecado que vai impedir Deus de cumprir o propósito e o chamado que Ele tem na sua vida. Ei, Pedro, não é porque você negou, não é porque você caiu em algum momento da sua vida, que hoje o Senhor está virando o rosto para você e dizendo: eu não quero mais. Não, Ele está te perguntando: tu me amas? Se a tua resposta for sim, Ele vai dizer para você: apacenta as minhas ovelhas. Ele vai dizer para você assim: continua no propósito, continua no caminho, porque aquilo que eu desenvolvi, aquilo que eu prometi, aquilo que eu desenhei para a tua vida vai acontecer. Queira você não, queira o diabo não, porque nessa noite Jesus me trouxe aqui para dizer para você: não é sobre você, é sobre Ele, é para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Não é sobre o seu talento, não é sobre o seu dom, não é o quanto você sabe, não é o quanto você pode, mas é o que Ele pode através da tua vida. As pessoas precisam olhar para mim, precisam olhar para você e ver sim, pessoas humanas, falhas, cheias de defeitos, mas pessoas que são usadas pelo Senhor quando se colocam na presença dEle. Pessoas que quando reconhecem quem Ele é, se colocam à disposição e são usadas pelo Senhor, porque é por isso que Ele nos chamou, para pregar a palavra e para fazer coisas grandes através do nome dEle. Eu não sei quantos Pedros nós temos aqui nessa noite, que estão caminhando por aí, ainda não chegaram no mar da Galileia, estão caminhando sem direção aí, sem saber o que Jesus vai dizer, por conta dos teus erros e por conta dos teus pecados. Eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado, dizendo que pode pecar, que está tudo bem. Não. Se você pecou, peça perdão ao Senhor nesta noite, mas não permita que este pecado venha separar, venha impedir o propósito que Deus tem na sua vida. Salmo 139, no versículo 16, diz assim: tu me vistes quando eu ainda estava no ventre, cada dia da minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando nenhum deles ainda existia.
Você acha que as tuas atitudes pegaram Deus de surpresa? Você acha que essa luta que você enfrentou e que te fez desanimar vai impedir Deus de operar o que Ele tem para operar na sua vida? Ei, Pedro, Jesus está perguntando para mim e para você nessa noite: tu me amas? Tu ainda está disposto a caminhar comigo? Tu ainda está disposto a ser um instrumento meu? Tu ainda está disposto a obedecer a minha voz e cumprir o propósito que eu tenho na sua vida? Assim como Jesus, naquele dia, preparou um braseiro com pão e peixe, Jesus, nessa noite, preparou uma mesa. Existe uma mesa preparada aqui hoje. Eu não estou plagiando o que o pastor falou de manhã, não. Mas isso é o que Deus colocou no meu coração. Existe uma mesa aqui nessa noite. E essa mesa, ela tem duas coisas muito importantes. Ela tem perdão. Ela tem dois ingredientes muito importantes. Ela tem perdão para você que errou, para você que falhou, para você que tem vivido uma vida de pecado. Tem perdão aqui hoje. E o segundo ingrediente que tem nessa mesa é cura. Cura de quê, pastor? Cura das tuas emoções feridas por conta dos traumas que você viveu, por conta das dificuldades que você enfrentou, por conta das lutas e das decepções que você enfrentou. Você sabe o que é trauma? Trauma é uma ruptura, é um corte, é algo que se rompe. E todas as vezes que nós sofremos algum tipo de trauma, a nossa alma, ela se rompe, ela cria uma espécie de um cisma, uma separação, vai criando feridas. Essas feridas, elas precisam ser tratadas. Sabe por que existem tantas pessoas que ferem outras pessoas hoje em dia? Porque elas estão feridas. Porque pessoas feridas, elas ferem, mas pessoas que estão curadas, elas são agente de cura na vida de outras pessoas. Enquanto você não se permitir ser curado nas tuas emoções, enquanto você não se permitir ser curado por esses traumas que você vem enfrentando ao longo da sua vida, e permitir que o Senhor derrame um bálsamo na sua vida, você vai continuar vivendo essa vida de angústia, essa vida de tristeza, essa vida de mágoa. Você vai continuar machucando, você vai continuar ferindo outras pessoas. E sabe o que é mais triste? É que pessoas feridas, elas sempre ferem aqueles a quem elas amam. Pessoas que querem demonstrar amor acabam sendo feridas, porque pessoas feridas ferem e pessoas curadas, elas curam. E nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: tem perdão para você que está vivendo uma vida que não deveria, para você que tem errado, para você que errou e se sente culpado. E tem cura para você que está com a sua alma ferida, que está com as suas emoções abaladas por conta dos traumas que você enfrentou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Adão e Eva caem lá no paraíso, uma ruptura aconteceu. Houve uma ruptura, um corte, e separou Deus e o homem. E Jesus veio, e com a sua cruz, Ele fez uma espécie de sutura, e Ele ligou novamente essas duas partes que estavam separadas. É por isso que hoje eu e você temos livre acesso ao trono do Pai, sem precisar de pedir intercessão de ninguém. Nós podemos pedir em nome de Jesus, porque foi assim que Ele nos ensinou a dizer: Pai nosso que estais no céu. Ele nos ensinou a orar e a falar direto com Ele. E nessa noite Ele está dizendo para mim e para você: fale comigo, confesse os teus pecados a mim. A palavra vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Hoje é noite de misericórdia na sua vida. Hoje é noite de misericórdia na vida da Maná Church. Pastor, por que você veio de tão longe pregar essa palavra? Pastor, eu te peço perdão se talvez não fosse isso que a igreja esperasse ouvir. Mas quando o meu irmão me disse que eu estaria ministrando aqui hoje, sem sombra de dúvida, a primeira palavra que Deus colocou no meu coração foi essa. E depois Deus confirmou por mais 2 vezes. Eu tentei mudar, eu tentei trazer algo diferente. Eu vou sair de São Paulo para vir em Maceió, para trazer uma palavra talvez um pouco dura, talvez um pouco conflitante, que confronta. Talvez eu queria trazer uma palavra para te alegrar, para te trazer prosperidade, para trazer bênção, dizer de portas abertas. Mas essa é uma palavra intencional, porque Pedro só foi enviado depois que ele foi curado. Você não vai viver o propósito se não tiver cura na sua vida.
Você só vai viver o propósito depois de receber o perdão de Deus na tua vida. Você pode tentar, você vai continuar batendo cabeça, fazendo tudo errado, mas se você nessa noite se permitir ser curado e ser perdoado pelo Senhor, você estará pronto para viver o envio do Senhor, para ir apacentar as ovelhas do Senhor. Jesus trocou as redes de Pedro por um cajado, e nessa noite Ele quer trocar as ferramentas que você tem usado pelas ferramentas que Ele quer te entregar, pelos dons que Ele quer te entregar, para que a vontade dEle prevaleça na sua vida, para que a vontade dEle se estabeleça na sua vida, e você viva o propósito que Ele desenhou para você, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Se coloque de pé nessa noite.